Exposto. O que o CEO revelou sobre o suegro que desprezou os pobres é incrível e transformador. Lucas sempre foi um sonhador. No alto do elegante prédio de vidro que abriga sua startup em São Paulo, ele olhava pela janela e via mais do que apenas as luzes da cidade. Via o futuro que sonhava construir, um futuro inclusivo, onde a tecnologia se tornava uma ponte para as classes menos favorecidas. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Seu sogro, Henrique, um empresário de sucesso, mas com um coração endurecido pela frieza do individualismo. Henrique não perdia a chance de menosprezar aqueles que não sabem trabalhar, e para ele, inclusão era apenas uma palavra bonita e vazia. A pressão sobre Lucas crescia a cada dia. A lembrança de sua avó, uma mulher forte que lhe ensinou a importância de lutar pelo que é certo, ecoava em sua mente. Mas a sombra de Henrique o seguia, sempre pronto para desdenhar dos seus ideais e apontar falhas em suas iniciativas. Em uma das reuniões, Henrique disparou: "Lucas, não se esqueça que estamos aqui para ganhar dinheiro, não para salvar o mundo." Aquela frase cortou como uma faca. Ele queria mais do que lucro, queria mudar vidas. E então, no meio dessa batalha interna, Lucas recebe a notícia de que Henrique está envolvido em um escândalo de corrupção com políticos influentes. Seu mundo, que já parecia tão frágil, agora tremia sob o peso de uma verdade explosiva. Lucas se sentiu como se uma parede estivesse desmoronando ao seu redor. Uma parte dele queria proteger sua empresa, e a outra clamava por justiça. Ele se lembrava das famílias da comunidade em sua porta, lutando contra a injustiça e a pobreza. Uma indignação crescente pulsava em seu peito. "Eu não posso ficar em silêncio!" gritou para si mesmo em uma noite solitária, enquanto refletia em seu escritório. Ele decidiu que, se não lutar agora, a coragem que sempre admirou em sua avó não teria significado algum. Com isso em mente, começou a planejar uma conferência de imprensa onde revelaria a hipocrisia de Henrique. Na sua mente, gerava pequenas cenas: a reação do público, as vozes caladas finalmente sendo ouvidas, os olhares de espanto e como aqueles que são invisíveis ganhariam visibilidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a data da conferência se aproximando, a ansiedade o consumia. E enquanto revisava suas notas, uma mensagem anônima aparece. As palavras na tela o fazem tremer. "O que Henrique não quer que você saiba." A adrenalina pulou. Ele sabia que aquelas informações poderiam não só validar suas revelações, mas colocá-lo em um caminho perigoso. Agora, Lucas precisa decidir até onde ele iria para expor a verdade e lutar pela justiça. Tudo que ama está em jogo. O peso dessa escolha aterrorizava e, ao mesmo tempo, o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. Seu coração disparava só de pensar no enfrentamento que se aproximava. A sala da conferência poderia ser o lugar onde tudo mudará, mas será que ele estava pronto para o que estava por vir? O futuro da sua empresa e as esperanças de muitos dependiam de sua coragem. O dia da conferência chegou como um relâmpago em uma noite tranquila. Lucas entrou na sala, que estava decorada com faixas e banners de sua empresa. Olhos curiosos e nervosos o seguiam, mas a pressão era ainda maior. Ele era o centro de uma tempestade. Amigos, investidores e aqueles que eram meras sombras de sua vida nos últimos tempos estavam ali. A expectativa era palpável, como um fio prestes a se romper. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que pareciam uma confusão. A mensagem anônima ainda ecoava em sua mente. O que Henrique não queria que ele soubesse?
Isso o fez questionar sua decisão. Boris, seu colega de trabalho, aproximou-se e sussurrou. Você está pronto? Isso vai mudar tudo. Lucas forçou um sorriso, mas o que sentia por dentro era um turbilhão. O evento começou e o moderador apresentou Lucas com entusiasmo. Ele subiu ao palco, o olhar determinado, mas a insegurança lhe apertava o peito. Hoje, não venho falar apenas de tecnologia. Venho falar de justiça. Sua voz ecoou pela sala e as pessoas começaram a prestar atenção. À medida que Lucas falava, muitos acenavam com a cabeça, e isso lhe deu um pequeno impulso. Ele expôs suas crenças, sua visão de um mundo melhor, mais justo. O que ele não esperava era que a alegria de compartilhar suas ideias fosse acompanhada pela dor do que estava prestes a revelar. A adrenalina ardia, mas havia um fio de medo cortando sua coragem. Sentia que estava prestes a se lançar de um abismo. A pergunta era se ele seria acolhido ou se despencaria sem proteção. Então, ele começou a falar sobre Henrique e as reclamações que ouvira ao longo dos anos, revelando não apenas o que havia ocorrido na empresa, mas também as mentiras que sempre o cercaram. Não é justo que os que estão no topo pisem nos que estão abaixo. É hora de trazer à luz tudo isso. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia, mas antes que pudesse finalizar, uma porta se abriu abruptamente. Era Henrique. Sua presença imponente estremeceu a sala. O olhar dele, tão frio quanto uma noite sem luar, encontrou Lucas. Ele pôs uma mão na cintura e disse com desprezo. O que você está fazendo, Lucas? Isso não vai acabar bem para você. O clima mudou instantaneamente. Os espectadores estavam ansiosos, o clima estava denso e, em um ato inesperado, Lucas se virou para o público e perguntou. Vocês acham que devemos permitir que essa hipocrisia continue, que fechemos os olhos para a injustiça? A resposta foi um misto de gritos de encorajamento e gaspes de surpresa. Henrique parecia prestes a furar o ar com suas palavras, mas Lucas estava decidido. Eu não posso mais ficar calado. Sua voz era cheia de emoção e determinação. Ele pegou um envelope da mesa e rasgou-o, revelando documentos incriminadores que deixavam Henrique em uma posição vulnerável. Uma onda de choque percorreu a sala, e Lucas soube que tinha que continuar. Cada frase que proferia era como um punho de dor e coragem. Contudo, no fundo de sua mente, uma pergunta dolorosa persistia. Até onde ele estava disposto a ir? Quando a conferência se aproximava do fim, a tensão era palpável. Ele olhou para Henrique, que agora demonstrava visível nervosismo. Lucas estava prestes a fazer a última revelação que poderia desmoronar não apenas a reputação do sogro, mas também todas as ilusões que o cercavam. Mas antes que pudesse abrir a boca, um estrondo se ouviu. A porta da sala se abriu novamente, desta vez trazendo uma notícia que Lucas jamais imaginaria. A verdade que ele tanto desejava expor poderia não ser tão simples assim. O coração de Lucas disparou como se quisesse saltar para fora do peito. O zumbido na sala cresceu, e aqueles murmúrios que antes tinham um tom de expectativa, agora eram tempestade de especulações e pavor. Ele fixou o olhar na porta, onde uma figura conhecida entrava, mas não era quem esperava. Era Renata, sua irmã. O semblante dela estava pálido, como se trazesse o peso do mundo nos ombros. Lucas! Sua voz cortou a atmosfera tensa. Você precisa ouvir isso. Lucas hesitou por um instante, sua determinação balançando como um barco à deriva em um mar revolto. Ele viu o olhar de Renata, e naquele instante percebeu que a conferência não era apenas seu palco, mas uma arena de batalha onde tudo que amava estava em jogo. Henrique estava ao fundo, observando com indiferença e, ao mesmo tempo, indignação. Continua! Alguém gritou, mas Lucas não podia ignorar o chamado aflito da irmã. Renata, agora não. Estou prestes a expor. Ele começou, mas ela interrompeu. Se não ouvir isso, pode perder tudo. O que você revelou, o que planejou, pode ser só a ponta do iceberg. Lucas deu um passo à frente, o olhar fixo em Renata. O que está acontecendo? Ela hesitou, e isso o inquietou ainda mais.
Eu consegui descobrir algumas coisas sobre um projeto antigo de Henrique. Sabemos que tem muitas vítimas, mas também há algo que pode mudar tudo. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de esperança e desespero. Ele sabia que o que estava prestes a revelar era apenas uma parte do quebra-cabeça. O que você descobriu? Renata puxou um papel de sua bolsa, tremendo levemente. Lembra daquela faca na sua mesa? Era uma mensagem. Ele está encobrindo muita coisa que pode envolvê-lo. O mundo ao redor de Lucas pareceu parar. A revelação era como um soco no estômago. Compreendeu que a luta que travava não era apenas contra a hipocrisia de sua empresa, mas contra uma verdade ainda mais profunda, que poderia desmoronar as fundações da vida que ele conhecia. Eu não posso deixar isso assim, ele gritou, voltando-se para o público. Não podemos ser enganados, não podemos silenciar a verdade. A energia voltou a pulsar na sala, como se todos respirassem ao mesmo tempo. Justo no momento em que estava prestes a contar a história de Renata, Henrique interrompeu. Lucas, eu exijo que você se cale. Você não tem ideia do que está fazendo. Os murmúrios aumentaram, e um clima de tensão tomou conta da sala, enquanto todos aguardavam a resposta de Lucas. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Eu sei mais do que você imagina, Henrique, e está na hora de pagarmos por isso. As palavras ressoaram e a sala estremeceu. Mas no fundo, Lucas sentia que a tempestade estava apenas começando. Renata olhou ao redor, apreensiva, incomodada por todos aqueles olhares pesados em cima deles. Ele se virou de novo, assumindo a frente do palco. A verdade não é só sobre mim, ele declarou, encontrando os olhos de cada pessoa na sala. É sobre todos nós que acreditamos que podemos construir um futuro melhor. E nesse instante, uma ideia brilhou na mente de Lucas. O que se revelava não seria apenas uma luta pessoal, mas um chamado à ação. A sala parecia um vulcão prestes a entrar em erupção, e ele sabia que as próximas palavras precisavam ser ainda mais impactantes. Mas antes que pudesse finalizá-las, o celular de Renata vibrou em sua bolsa. Ela olhou para a tela. O pânico tomou conta do rosto dela e o coração de Lucas disparou. O que foi? O que você viu? O olhar de Renata se elevou, e a sala parecia se prender à respiração, ansiosa pelo que estava por vir. As palavras que Lucas pretendia usar estavam prestes a serem ofuscadas por uma nova verdade que poderia mudar não só o rumo dessa conferência, mas também seu destino. É a mensagem que eu desconfiava. É sobre Henrique, e pode acabar com tudo o que você planejou. O tempo pareceu estagnar. Agora, a verdade estava mais próxima, mas com ela surgia um novo dilema. O que fazer com essa informação? O que Lucas estava disposto a sacrificar? O que ele ainda não sabia poderia ser a chave para a sua libertação ou sua ruína. A sala estava em absoluto silêncio, os olhares fixos em Lucas e Renata, como se cada respiração contasse uma história ainda não contada. O celular vibrava insistentemente na mão de Renata, mas a tensão era palpável a ponto de ela hesitar em dar o próximo passo. O medo pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. Lucas, você precisa ver isso agora, Renata disse, a voz tremendo. Eu não posso guardar isso só para mim. Lucas sorriu nervosamente, mas seu coração batia acelerado. O que está na mensagem? É uma gravação do que acontece por trás das cortinas. Renata sussurrou, quase como se temesse que o teto da sala pudesse desabar se falasse mais alto. É tudo sobre o projeto que ele está implementando. Henrique tem um esquema muito sujo. Isso pode derrubar não só ele, mas toda a empresa. A adrenalina tomou conta de Lucas. Ele sabia que o que Renata tinha revelado poderia ser a lâmpada que iluminaria a escuridão, mas também havia o abismo da incerteza. Aquele poderia ser o momento que mudaria tudo. Mas a que custo? O que Henrique poderia fazer para proteger seus próprios interesses? Renata se aproximou mais, entregando o celular a Lucas. Veja, você precisa entender. Isso é maior do que nós dois. Isso toca vidas que nem sabemos que existem. Ele pegou o aparelho, os dedos gelados, e girou o celular para olhar a tela.
Quando começou a ouvir a gravação, seus olhos se arregalaram. O que escutou fez sua pele estremecer. A voz de Henrique soava distante, mas as palavras eram claras, ameaças, conchavos e um plano imoral para lucrar à custa de pessoas que confiavam na empresa. As jogadas sujas eram expostas em um ritmo frenético, como uma torrente de verdades, colocando em risco tanto a certeza da firma quanto a própria moralidade. Lucas sentiu raiva e compaixão misturadas. Era devastador, mas a gravidade da situação o fez perceber que não poderia deixar aquele momento passar. Ele precisava agir, precisava dar um passo à frente. Mas ainda pairava a dúvida. Seria a hora de expor tudo, mesmo sabendo os riscos envolvidos? Você entende o que isso significa? Renata perguntou, seus olhos fixos em Lucas com intensidade. Se você expor isso, Henrique vai fazer de tudo para silenciá-lo. Ele não vai parar por nada. E se eu não fizer nada? Lucas interrompeu. E se essa for a última chance de mudar as coisas? Não é só a minha vida que está em jogo. É a vida de todos que trabalham aqui, de todas as vítimas desse esquema. O que será de nós se permanecermos em silêncio? A sala parecia vibrar com a pulsação da tensão crescente. Os murmúrios voltaram, e Lucas sabia que a pressão estava em seu ponto máximo. Ele olhou mais uma vez para o celular, como se a resposta estivesse escondida naquela tela pequena. Com um último golpe de determinação, ele olhou para Renata. Vamos expor Henrique, anunciou, sua voz mais firme, como se estivesse convidando cada pessoa na sala a se juntar à luta. Chegou a hora de lutar pela verdade. Os murmúrios mudaram de tom. As pessoas começaram a se posicionar, seus rostos se iluminando com uma mistura de esperança e medo. Era um momento feroz, mas havia um toque de solidariedade que começava a se formar ali. Mas antes precisamos garantir que este material chegue às mãos certas. Não podemos deixar que ele tenha a oportunidade de destruir evidências ou nos silenciar. Renata acrescentou, seu tom agora resoluto. Lucas assentiu. Um plano começando a formar em sua mente. Contudo, a pressão de Henrique ainda estava presente, como uma sombra opressiva. O medo de represálias pulsava como um tambor em seu coração. Mas eram as vidas dos outros, suas histórias desconhecidas, que o impulsionavam. Vamos precisar de aliados, Lucas disse finalmente, olhando ao redor da sala. Precisamos de coragem e união. Precisamos nos proteger. Enquanto Lucas começava a esboçar sua estratégia, seu olhar encontrou o de Henrique, que permanecia impassível à distância, com um sorriso enigmático nos lábios. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que a resposta de Henrique estava prestes a vir. E, em meio a toda essa tensão, uma nova mensagem chega ao celular de Renata, a tela piscando como um alerta. Uma nova verdade ainda não revelada estava prestes a surgir, e Lucas sentia que o jogo estava longe de acabar. O que aquela mensagem ainda traria de volta ao seu caminho? Renata, paralisada por um momento, olhou fixamente para a tela do celular. O coração de Lucas acelerou enquanto ele percebia a angústia em seu rosto. A mensagem pulsou como um sinal de alerta, e ele se perguntou o que mais poderia estar escondido nas sombras daquele jogo traiçoeiro. Renata, o que diz a mensagem? Lucas perguntou, quase segurando a respiração. Todos os olhos estavam fixos nela. A expectativa na sala tornou-se quase insuportável. Eu preciso abrir, ela respondeu, as mãos tremendo enquanto destravava o celular. A voz dela estava entrecortada, mas a firmeza em seu olhar se fazia presente. É uma conversa de Henrique com um investidor sobre um novo projeto que ele está à frente. Ele menciona algo assustador. O instante se prolongou enquanto Renata começou a ler em voz alta, suas palavras ecoando como um mantra sombrio. Se o projeto passar, nós podemos acabar com a concorrência e retirar os recursos das áreas mais humildes que não são lucrativas, ela leu, o pânico crescendo em sua voz. Ele fala sobre como os trabalhadores são apenas números e como o bem-estar do público não é nossa prioridade. A indignação tomou conta de Lucas. A cada palavra,
A imagem de vidas destruídas pela ganância de Henrique o deixava mais irado. A sala, antes cheia de murmúrios, agora estava imersa em um silêncio nervoso, onde o único som era a voz de Renata, revelando a face obscura de uma firma que se vendia como uma benfeitora. Isso é inaceitável, ele disse, a emoção transbordando. Essas pessoas, essas vidas, precisamos agir, precisamos de provas concretas para mostrar ao mundo. Renata assentiu, seu olhar determinado. Sabia que não podiam afastar-se disso. Mas se formos expor isso, precisamos de proteção, aliados que estejam conosco. Não podemos fazer isso sozinhos. Ela reiterou. Como se uma ideia tivesse surgido de suas entranhas, Lucas mencionou. E se falássemos com alguns colaboradores de confiança? Pessoas que estão dispostas a se juntar a nós. Existe uma equipe de monitoramento que pode ajudar. Eles têm acesso a informações críticas. Se conseguirmos a participação deles, talvez possamos elevar a nossa voz contra Henrique e transformar isso em algo grandioso. O cérebro de Lucas trabalhava em alta velocidade. Sim, mas precisamos fazer isso sem alertá-lo. Precisamos agir com cautela. A ideia começou a contagiar a sala. Nela, aqueles que antes estavam paralisados pelo medo agora olhavam uns para os outros com um brilho de esperança. Gradualmente, algumas pessoas se aproximaram, dispostas a colaborar. Palavras de encorajamento surgiram, misturadas com risadas nervosas, enquanto o plano tomava forma. Enquanto formulavam estratégias e compartilhavam contatos, a tensão na sala começou a se desviar do medo e a se transformar em uma energia feroz. Eles estavam prontos para lutar. Lucas percebeu que, mesmo diante de algo tão sombrio, podiam encontrar um propósito: a busca pela verdade. No entanto, a sombra de Henrique ainda pairava sobre eles. Lucas o avistou novamente à distância, ainda com seu sorriso sinistro, e sentiu que um manto de desespero o cobria. Ele não estava seguro. Algo dentro dele sussurrava que essa luta estava longe do fim. Oi, você consegue ouvir? Renata chamou a atenção de Lucas e ele voltou a focar na discussão. Precisamos decidir agora sobre o próximo passo. E o tempo não está ao nosso favor. Henrique pode descobrir a qualquer momento. Foi nesse momento que um novo pensamento atingiu Lucas. E se nós gravássemos a próxima reunião de Henrique? Se conseguirmos esconder um gravador entre os outros equipamentos? A ideia soou perigosa e insana. Ele sentiu um frio na espinha. Lucas, isso é uma jogada muito arriscada. E se eles perceberem? Renata questionou, a preocupação clara em seu tom. É arriscado, mas é nossa única chance de garantir a verdade. É a única forma de coletar dados imparciais. Podemos usar os próprios planos dele contra ele. Lucas respondeu, cintura apertada pela ansiedade. Os olhares ao redor trocavam preocupações e esperanças. O medo não havia desaparecido, mas havia uma determinação crescente. Com Renata ao seu lado, Lucas perguntou em voz baixa. O que você acha? Vale a pena arriscar? Enquanto ela ponderava, um novo alerta no celular de Renata começou a vibrar novamente, pulsando como um chamado do desconhecido. Agora, mais que nunca, Lucas sentia que esse jogo estava íntimo e a revelação do que estava por vir poderia mudar tudo mais uma vez. Quais outros segredos poderiam vir à tona? Renata estendeu a mão para o celular, seu coração acelerado em um misto de expectativa e medo. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper seus pensamentos sobre Henrique? Ela clicou na notificação e seus olhos se arregalaram ao ler o que estava na tela. O texto era a confirmação de que a reunião com Henrique aconteceria na próxima sexta-feira e que ele planejava discutir detalhes sobre o novo projeto, a portas fechadas. Isso não pode esperar, Lucas exclamou, enquanto a sala se agitava. Se a reunião é na sexta, temos que agir imediatamente. Mais que isso, Renata respondeu com determinação. Precisamos criar uma estratégia para infiltrar alguém. Alguém que possa se passar por um colaborador dele. Precisamos de um acesso que consiga passar despercebido. A equipe de monitoramento! Lucas gritou em um arranque de esperança. Podemos pedir para um deles se infiltrar.
Eles já conhecem o ambiente, podem se misturar e escutar tudo sem levantar suspeitas. As ideias começaram a voar pela sala, mas a realidade era dura, e a urgência fazia cada um se sentir como um protagonista de um filme de ação. Eles precisavam juntar todas as peças rapidamente. A ideia de um infiltrado parecia uma luz no fim do túnel. No entanto, a possibilidade de traição, de descoberta, era uma sombra ao redor deles. E se um deles se voltar contra nós? Um dos integrantes da equipe questionou, sua voz trêmula, evidenciando o medo que todos sentiam. Precisamos de confiança, precisamos conhecer os nossos aliados, Renata respondeu, olhando nos olhos de cada um. Se não tivermos certeza de que todos estão comprometidos, vamos nos colocar em risco. Lucas olhou para Renata, admirando sua força e lucidez em um momento tão caótico. Você tem razão. Vamos discutir cada uma das opções. Precisamos de um plano coeso, de forma que possamos nos proteger de possíveis traições. Isso é muito maior do que todos nós. Enquanto debatendo as possibilidades, o clima na sala passou a ser pesado de tensão e receio. Era como se a sala elétrica estivesse carregada não pelo medo, mas pela promessa de mudança que pairava no ar. No entanto, o brilho na determinação deles foi interrompido quando Lucas olhou mais uma vez para a tela do celular de Renata, onde uma nova mensagem começava a descer. A escrita era curta, mas muito clara. Henrique aguarda sua confirmação para a reunião. Não deixe que ele desconfie, dizia a mensagem. O frio percorreu a espinha de Lucas. Seria um aviso ou uma ameaça disfarçada? A dúvida o sufocava enquanto ele tentava conectar o que havia lido com o plano que estava sendo elaborado. Eu preciso saber mais sobre essa reunião, disse ele, debatendo a importância desse momento. Quem está participando? Existe algum outro projeto secreto que ele está escondendo? Renata, sem perder tempo, começou a pesquisar em outros grupos. Os minutos pareciam eternos, e o silêncio tenso inundava a sala. Vários rostos se contorciam em preocupação. O peso da incerteza estava presente, mas, por algum milagre, havia uma centelha de esperança rastejando como um filamento de luz pela sala. Descobri algo! Renata finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, mas determinada. Parece que haverá também representantes das áreas afetadas. Isso pode ser a nossa chance. O que você está dizendo, Renata? Lucas questionou, sua curiosidade despertando. Se conseguirmos expor suas estratégias destrutivas na reunião, podemos usar a pressão dos representantes para fragilizar Henrique. Precisamos saber quais são os seus pontos fracos. As palavras dela vibravam com a urgência da verdade. Os olhares de todos se voltaram para ela, e Lucas sentiu a adrenalina aumentar. O plano estava começando a tomar forma, mas a recompensa vinha carregando o fardo do risco. Essa reunião, se bem explorada, poderia ser a virada que tanto esperavam, mas era igualmente a armadilha. Então, o que vamos fazer? Alguém na sala perguntou. A força unificada deles parecia mesmo palpável, mas Lucas não conseguia livrar-se da sensação sufocante de que Henrique estava sempre um passo à frente. Precisamos começar a agir agora. Cada segundo conta. Lucas olhou nos olhos de Renata, um misto de aliança e temor em seu coração. O que quer que aconteça, não podemos falhar. E assim, com um novo plano em mente, a sala se preparou para entrar na batalha, embora as sombras de Henrique ainda pairassem, mais vigiantes do que nunca. Lucas sentiu o peso da responsabilidade nos ombros. O que ele não esperava era que sua próxima ação os levaria a um confronto que exporia ainda mais verdades sombrias. Qual seria o próximo passo que eles ainda não tinham descoberto? Renata não conseguia parar de pensar na mensagem que recebia de Henrique. A pressão crescia em sua mente, mas sua determinação era mais forte. Com um respiro profundo, ela olhou novamente para a equipe reunida. As ideias estavam fervilhando, mas era preciso foco. Eles precisavam de um plano rápido e eficaz, e a janela de tempo estava se estreitando. Precisamos encontrar um contato dentro da empresa que possa nos ajudar a descobrir mais sobre essas estratégias de Henrique. Alguém que tenha coragem e que esteja disposto a nos ajudar, mesmo que signifique arriscar seu próprio trabalho.
Renata sugeriu, sua voz firme. Lucas balançou a cabeça, sua mente girando com os nomes que podiam ser reveladores. Acho que conheço alguém. O Carlos. Ele trabalha na área de planejamento e sempre demonstrou descontentamento com algumas das decisões do Henrique. Pode ser nosso aliado. Os olhos de Renata brilharam. Perfeito. Se ele está disposto a abrir mão do que sabe, pode ser a peça que precisamos para desestabilizar toda a estratégia do Henrique. A sala se encheu de murmúrios animados, até que um dos integrantes levantou uma nova preocupação. E se Henrique desconfiar de nós antes mesmo da reunião? Se percebe que estamos agindo contra ele, todos nós estaremos em perigo. Precisamos agir com muita cautela. Mesmo nossa comunicação deve ser bem estudada. Não podemos dar a Henrique nenhuma pista do que estamos tramando, disse Lucas atencioso. Enquanto discutiam as estratégias de contato, Renata sentiu uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. A ideia de se aproximar de Carlos e confiar nele era, ao mesmo tempo, revigorante e aterrorizante. Mas havia uma coisa que ela sabia. Quanto mais tempo perdessem, mais perigo corriam. Vamos agir agora mesmo. Lucas, você pode ir até o Carlos e começar a colher informações. Enquanto isso, vou preparar um documento com todos os dados que conseguimos reunir até agora. Assim, quando a hora chegar, teremos tudo pronto. Ela organizou. A urgência se transformou em movimento, e logo todos estavam comprometidos. Lucas levantou-se, seu rosto marcado pela determinação que parecia contagiar a sala. Vou falar com ele e voltar com as informações o mais rápido possível. Confiem em mim. Renata observou Lucas sair. Seu coração batia em um ritmo acelerado. A responsabilidade de liderar a equipe, de carregar as esperanças deles, pesavam sobre seus ombros. Havia muito em jogo, e cada movimento precisava ser perfeito. Os minutos se arrastavam até que, finalmente, Lucas retornou, seu semblante sério. Ele está contigo. Carlos ficou intrigado com nossa abordagem e concordou em nos ajudar. Mas há uma condição. Ele quer se encontrar com você antes da reunião, disse ele, olhando para Renata nos olhos. Ele está ciente do risco? Renata perguntou, sentindo o peso das palavras que não eram apenas de um homem comum, mas de alguém que tinha a coragem de agir em meio ao medo. Ele entende, mas está decidido a fazer o que for necessário, respondeu Lucas, um brilho de alívio passando por seu olhar. Renata ponderou por um momento, a adrenalina percorrendo suas veias. A cada nova descoberta, a linha entre o certo e o errado se tornava mais tênue. Assim, decidiu. Então vamos fazer isso. Se Carlos confia em nós, temos que honrar isso. Ainda havia algo que a incomodava. Henrique estava sempre a um passo adiante. O que ele sabia? Como estava se preparando? Eu vou me encontrar com Carlos amanhã. Precisamos discutir o que ele sabe e como isso pode nos ajudar antes da reunião. O que mais você pode descobrir, Lucas, enquanto isso? Renata questionou, sua mente fervilhando com perguntas não ditas. Ótima ideia. Vou manter meus olhos e ouvidos abertos e verificar com alguns outros que podem ajudar. Não podemos deixar nada escapar. E Renata... Lucas hesitou. Cuidado. Não subestime Henrique. Ela acenou, a consciência se elevando. Uma trilha sinuosa de incertezas se estendia à frente. Mas a cada passo em direção à luz, sabia que não poderia voltar atrás. O dilema entre a luta e a proteção pulsava em seu coração, e tudo o que ela queria agora era saber se conseguiria realmente expor a verdade. No dia seguinte, enquanto Renata se preparava para o encontro com Carlos, uma nova mensagem iluminou a tela do seu celular. Com a ponta dos dedos, ela abriu, e a sensação fria do medo a envolveu novamente. Cuidado com quem você confia. Ninguém está a salvo. Henrique não é o que parece. Aquilo a fez parar. Quem havia enviado? E como isso mudaria a trajetória que escolhera? A pressão aumentava, e a verdade que tanto buscava se tornava um labirinto repleto de ecos. O que Renata descobriria na próxima reunião poderia ser não apenas crucial, mas a chave para a liberdade deles, ou a queda inevitável.
Em meio às sombras, a batalha estava apenas começando. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento, como se a própria atmosfera estivesse carregando a ansiedade de Renata. Enquanto se olhava no espelho, ela percebeu a palidez de seu rosto e o nervosismo que impregnava cada parte de seu ser. "Vamos lá, Renata. Você consegue", murmurou para si mesma, tentando se encorajar. O encontro com Carlos era imprescindível. Ele podia ser a chave que abriria a porta para a verdade, ou talvez um alerta para o que estava por vir. Renata escolheu uma roupa que transmitia confiança, mas ao mesmo tempo era prática. O caminho até o café onde se encontrariam parecia interminável, cada passo ecoando seus pensamentos e medos. Ao chegar, seus olhos logo localizaram Carlos. Ele estava sentado em uma mesa no canto, com uma expressão pensativa. O que passava pela cabeça dele? Estaria realmente disposto a arriscar tudo por causa deles? Renata se aproximou, seu coração acelerando enquanto tentava manter a calma. "Oi, Carlos", ela começou, segurando a cadeira antes de se sentar. "Obrigada por vir." "Claro. Eu não podia ignorar o que vocês estão tentando fazer." O tom de Carlos era sério. Era notável que ele também estava sob pressão. "Mas antes de continuarmos, preciso saber qual é o seu verdadeiro plano. Não quero ser cúmplice de algo que possa dar errado." Renata respirou fundo. "Estamos tentando expor Henrique. Ele tem manipulado dados e tomado decisões que prejudicam toda a equipe. O que sabemos é que ele está prestes a lançar uma nova estratégia que pode ser devastadora para muitos de nós." Carlos franziu a testa, pensativo. "Eu já desconfiava que algo assim estava acontecendo. Nos últimos meses, decisões estranhas foram tomadas. Mas como você pretende conseguir provas concretas?" Renata explicou sobre a equipe, sobre a reunião que se aproximava e a necessidade de comprometer Henrique sem que eles soubessem que eram os alvo. Carlos ouviu atentamente, mas seu olhar refletia uma preocupação crescente. "Renata, você precisa ter cuidado. Henrique é mais astuto do que você imagina. Ele não hesitará em usar tudo o que tiver para se proteger." Ele alertou, inclinando-se para a frente, como se pudesse revelar um segredo profundo. "Eu estive observando, e ele tem um plano B que pode ser um golpe letal se você o desestabilizar." Um frio percorreu a espinha de Renata ao ouvir isso. "O que você sabe?" Carlos hesitou por um instante. "Ele criou uma rede de lealdade. Algumas pessoas estão tão próximas que podem jurar sua vida por ele. A única opção é encontrar uma forma de desviar a atenção dele, algo que o distraia do verdadeiro foco. Mas isso não será fácil." Os olhos de Renata brilharam de nova determinação. Se o plano de Carlos funcionasse, eles poderiam mudar o curso dos eventos. "Precisamos ser mais engenhosos do que ele. Vamos fazer isso." A conversa prosseguiu, e enquanto trocavam ideias e táticas, Renata percebeu que Carlos não apenas se tornara um aliado, mas um pilar de confiança em meio ao caos. Entretanto, no fundo de sua mente, a mensagem anônima a incomodava. Porque a pessoa que enviara aquilo sabia da situação. Quem mais poderia estar vigiando seus passos? Os dois dedicaram horas a montar um possível cenário e uma estratégia de contra-ataque. Quando finalmente se levantaram para sair, o sol havia rompido entre as nuvens, inundando o café com luz. Era um sinal, pensou Renata. Um belo dia pode ser o início de uma grande mudança. "Cuidado, Carlos. Precisamos nos reunir novamente assim que tivermos novas informações", disse ela, apertando a mão dele. Carlos acenou, seu olhar carregando um misto de preocupação e esperança. "Sim, e lembre-se, não confie em ninguém. Enquanto estivermos nessa luta, o medo é um companheiro que nunca deve ser subestimado." Com aquele aviso na mente, Renata saiu do café, sentindo o peso da responsabilidade dobrar. Agora não era apenas sobre ela, mas sobre todos à sua volta. Ao olhar para o céu depois de viver toda aquela tensão, pensou: será que a tempestade estava realmente passando ou apenas se preparando para a próxima onda? Assim que cruzou a rua, seu telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem.
Você não sabe quem está jogando com você. Henrique sempre está um passo à frente. Questione suas alianças. Com o coração disparado, Renata sentiu a dúvida se infiltrando, como um veneno sutil. Afinal, quem era esse informante? Teriam realmente encontrado um aliado ou várias camadas de traição ainda a aguardavam no caminho? A verdadeira batalha estava apenas começando. O dia seguinte começou sem a luz que Renata esperava. Ao invés disso, uma neblina densa envolvia a cidade, como se o universo estivesse ciente do tumulto em sua mente. Dormir havia se tornado uma batalha contra a ansiedade e seus pesadelos a atormentavam constantemente. O conteúdo da mensagem a acompanhava como uma sombra, e ela se perguntava se Carlos realmente deveria ser confiável. Renata decidiu que precisava se concentrar na obtenção de mais informações. A reunião em que Henrique apresentaria sua nova estratégia se aproximava rapidamente, e se não conseguisse provas antes disso, seria tarde demais. Reunir a equipe parecia ser o melhor caminho a seguir. Contudo, com quem ela poderia contar? O nó se apertava em seu peito, atormentando seus pensamentos. Durante o dia, Renata focou em observar os colegas durante o trabalho. Sorrisos de desconfiança e conversas sussurradas a deixavam ainda mais inquieta. Ela mal conseguiu se concentrar em suas tarefas. Ao passar perto da mesa de um dos seus colegas, Tiago, notou que ele estava olhando para ela com uma expressão intrigada. Poderiam ser aquelas aliadas a quem deveria se unir? Ou ele também fazia parte do jogo de Henrique? Oi, Tiago. Você tem um minuto? Renata perguntou, sua voz traindo um pouco de nervosismo. Ele olhou dos lados, certificando-se de que ninguém os estava escutando. Claro, pode falar. Eu estou pensando na próxima reunião da equipe e queria saber como você está se sentindo sobre as mudanças que Henrique tem promovido. Tiago hesitou, e por um momento, Renata se perguntou se ele também estava sob a influência da manipulação do chefe. Olha, Renata, eu não sei se você notou, mas tem muita coisa estranha acontecendo. Alguns colegas estão desconfiados, mas não sei se é bom comentar isso agora. O coração de Renata disparou. Eles poderiam estar na mesma página, mas o receio a mantinha distante. Precisamos nos unir se quisermos fazer algo a respeito, Tiago. Henrique está comprometendo nosso trabalho. Tiago parecia ponderar aquelas palavras. Eu ouvi rumores de que ele está montando um grupo exclusivo para tomar decisões rápidas. Não gostaria de ficar de fora, mas... Você se arriscaria a entrar nessa, Renata? Ela sentiu um feixe de esperança. Sim, porque isso afeta todos. Precisamos desmascará-lo antes que seja muito tarde. O olhar de Tiago se iluminou por um momento, e Renata sentiu que havia um potencial ali. Mas, com o aviso de Carlos ainda ecoando em sua mente, ela sabia que precisaria ter cautela. Enquanto conversavam, a tensão aumentou. Ao olharem para os lados, Renata percebeu que outros colegas os observavam, e a sensação de estarem cercados a fazia querer se desvincular da conversa. Vamos nos encontrar mais tarde? Podemos juntar mais pessoas que ainda acreditam no que estamos fazendo, sugeriu Tiago, percebendo que ambos estavam em terreno perigoso. Com certeza. Às 5 na cafeteria do outro lado da rua? Renata respondeu, sentindo que talvez finalmente estivesse construindo uma rede de alianças. Quando a tarde finalmente chegou ao fim, Renata mal conseguiu conter a ansiedade. O que parecia um pequeno raio de esperança na hora do almoço poderia rapidamente desmoronar. Chegando à cafeteria, sentou-se, seu olhar fixo na porta, contando os segundos até que Tiago e os outros chegassem. Enquanto esperava, um novo alerta vibrava em seu celular. Você realmente acha que pode confiar neles? Cada passo pode ser uma armadilha. Este é o seu último aviso. O coração de Renata parou por um segundo. Quem estava por trás dessas mensagens? E se não pudesse confiar nem nos poucos que pareciam ao seu lado? O ambiente ao seu redor se tornava embaçado, a ansiedade tomando conta de seu corpo. Assim que a porta se abriu e Tiago entrou, ela sentiu que tinha que fazer uma escolha. Confiar naqueles que poderiam ser a chave para a libertação ou se preparar para enfrentar sozinha o furacão que se aproximava? A batalha apenas começava,
E a linha entre aliados e inimigos estava se tornando mais tênue a cada instante. A noite chegou, mas a luta de Renata estava apenas começando. Ela se sentia em um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser decisivo. Quando Tiago finalmente entrou na cafeteria, seus olhos se encontraram, e ela buscou segurança nele. No entanto, as mensagens anônimas ainda ecoavam em sua mente, como um alerta constante. Seria prudente confiar em alguém neste mar de incertezas? Desculpe pela demora, a sala estava cheia, Tiago disse, puxando uma cadeira e sentando-se na frente dela. Ele parecia nervoso, mas a preocupação nos olhos dele se misturava a uma determinação crescente. Não podemos perder tempo. O que está acontecendo realmente? Renata hesitou. Preciso que você saiba que estou montando um grupo. Não só com você, mas com outros que acham que a situação está insustentável. Henrique está tramando algo grande e precisamos agir antes que seja tarde demais. Os olhares de outros que chegaram se uniram, criando uma rede de energia nervosa na sala. Alguns conhecidos de Renata se juntaram a eles, e ela rapidamente percebeu que aquela era mais do que apenas uma reunião discreta. Era um manifesto que nascia ali, em meio a vozes sussurradas e olhares alertas. Tiago inclinou-se à frente, histericamente focado. E se formos pegos? Henrique não piraria ao descobrir que estamos organizando uma vendetta? Ele é perigoso, Renata. Ele tem aliados fortes. Eu sei. Mas é isso que precisamos entender. Não podemos continuar em silêncio enquanto ele toma decisões que afetam nossas vidas. Ela respondeu, tentando passar sua confiança para ele e para os outros. Nesse momento, os rostos ao redor dela assentiram lentamente, como se as palavras de Renata fossem um eco na tumba da passividade que havia sustentado até então. Mas como vamos fazer isso? Uma colega interrompeu. Precisamos de provas, algo que realmente coloque Henrique em uma situação vulnerável. Talvez uma gravação. Tiago se lembrou, sua expressão iluminando-se. Podemos planejar uma abordagem, talvez algumas perguntas que possam levar a descobertas sobre o projeto. Renata estava animada. Era um começo, mas a dúvida ainda pairava na mente de cada um deles, como uma nuvem escura prestes a desabar. Quando a reunião começou a fluir, ideias começaram a surgir em um ritmo frenético. Mas em meio a essa nova determinação, Renata sentia as garras da desconfiança apertarem seu coração. A conversa continuou, mas seus pensamentos vagavam. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? Assim que a reunião chegou ao fim, um clima de euforia misturado à ansiedade invadia o ar. Ela respirou fundo, sentindo um peso ser tirado de suas costas. Mas antes que pudesse relaxar totalmente, um olhar sombrio passou pelas mentes dos demais. E se Henrique descobrir o que estamos tramando? Precisamos de um plano de contingência, Tiago disse, seu temor visível. A equipe logo começou a discutir possibilidades, e enquanto os planos eram debatidos, Renata sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Mas ela não podia deixar que o medo dominasse. Havia vida e esperança no que estavam fazendo. Se conseguimos fazer uma chamada anônima, talvez consigamos atrair informações de dentro, Renata sugeriu, vendo os rostos se iluminarem novamente. Temos colegas em áreas que poderiam nos dar detalhes sobre os próximos passos de Henrique. Tiago, concordando, completou. Precisamos aproveitar a situação e fazer com que esses colegas entrem em cena, mas com cuidado. Se um deles desviar, tudo pode desmoronar. Com o plano em mente e cada um parecer estar se empenhando de verdade, ela começou a acreditar que havia uma chance. Entretanto, uma nova mensagem piscou na tela do celular de Renata como um relâmpago. Henrique se mexeu. Ele está prestes a dar um golpe, e quem estiver ao seu lado será pego na queda. Sentiu um arrepio percorrendo sua coluna. Quem estava por trás da mensagem? Olhando em volta, sentiu que a confiança estava desmoronando em uma combinação de liberdade e risco. Temos que ser rápidos, falou, ajustando o foco na equipe. As coisas estão se apertando. O tempo não está ao nosso favor.
Com mais uma série de planos esboçados, Renata sentia que estava finalmente acionando as engrenagens contra Henrique. Mas o que custaria a eles? O dia da reunião com as críticas técnicas se aproxima. Ela sabia que aquele seria o momento decisivo para expor as verdades sórdidas que Henrique teimava em esconder. Todo o esforço dela e de seus aliados estava prestes a ser testado de um jeito que nem imaginavam. Finalmente, o dia chegou. Renata sentiu seu estômago revirar assim que atravessou as portas da sala de reuniões, onde renomados integrantes da empresa aguardavam ansiosos cifras e promessas de sucesso. Mas para ela, qual era a verdadeira definição de sucesso nessa situação? Era trazer à superfície tudo o que fora abafado ou garantir sua proteção em meio à tempestade? Sentia os olhares intrigados sobre ela, mas a coragem que crescia dentro dela a fez erguer o queixo. Estava na hora. Henrique receberia o que estava devido, e se tudo saísse conforme o planejado, as sombras que o cercavam finalmente seriam dispersadas. Enquanto se preparava, Renata pensou: é isso, vamos transformar nossa dor em luta, vamos ser a voz de quem não pode falar. Naquele momento, a batalha pessoal dela se encontrou com um propósito coletivo. A mudança estava mais próxima do que nunca, e a luta pela verdade estava prestes a alcançar seu clímax. Falta de coragem nunca mais. E agora, tudo dependeria da repercussão de cada palavra que ela proferisse, da força de cada uma das ações que eles tomariam juntos. A batalha final havia começado. E assim, ao abrir a primeira palavra, hoje, aqui, não venho apenas para discutir números. A sala apenas aguardava o desfecho. Concluindo essa jornada, lembre-se, a luta por justiça e verdade nunca é em vão. Uma voz, quando unida a outras, se torna um grito ensurdecedor. Se você está emocionado com essa história e quer mais contos como esse, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal e ative o sininho para receber todas as notificações exclusivas. Agora é o seu momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a fazer essa história chegar mais longe. E por favor, comente suas reações e teorias sobre o que será que vai acontecer a seguir. Finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. A luta só começa quando estamos juntos. Seu apoio é tudo.